Olá, pessoal. Eu estou gravando esse tutorial rapidão aqui só para dar algumas instruções para vocês, para a gente ganhar tempo. Na segunda-feira, quando a gente vai discutir um documento que a gente recebeu hoje sobre o CONAI, tá? Então, assim, eu estou mandando para vocês já esse documento que é um PDF com 60 e poucas páginas aqui, tá? Mas é bem tranquilinho de ler o texto, que tem algumas instruções iniciais e vai apresentar aí os três eixos principais do CONAI, tá? Que é sobre o novo Plano Nacional de Educação, que vai de 2024 a 2034, que depois vai subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação, e que vai servir para referência, né, para as políticas públicas de educação. O segundo eixo, que é o Sistema Nacional de Educação, e o terceiro eixo, que é a Educação Nacional. Tá? A gente recebeu a minuta dos documentos para ambos os eixos, mas a gente vai tentar prestar um pouco mais atenção no primeiro, né? E tentar ler o texto na íntegra para propor eventuais alterações ali que vocês desejem, tá? Então, como a gente vai fazer no dia? Eu vou projetar para vocês esse documento aqui, ó. Deixa eu só encontrar ele. Tá aqui. E o documento ele vai constar ali do texto original do parágrafo, tá? E a gente vai poder propor algumas emendas nesse texto para alterar a estrutura dele ou para anular a estrutura inteira. E aí, se a gente for anular a estrutura inteira do texto, a gente vai ter que propor um novo parágrafo que toque sobre o mesmo assunto, mas que seja redigido de acordo com a nossa intenção, tá? São pelo menos 4 tipos de interferência que a gente pode fazer, que é uma emenda aditiva, que é acrescentar algo ao corpo do texto, uma emenda supressiva, que é retirar algo que está no corpo do texto, ou uma emenda substitutiva, que é quando a gente retira algo do texto e também inclui algo novo, né? Para substituir o que foi retirado do texto. Ou então a gente pode eliminar o texto todo e acrescentar um novo parágrafo. Então, basicamente, como que vai acontecer? Abrindo o documento aqui, só no que diz respeito ao primeiro eixo, que é a avaliação das diretrizes e as metas, né? A gente tem aí pelo menos, eu acho que são 80 tópicos, 82 tópicos. A gente vai ler um por um, e na medida em que a gente for lendo, quem quiser fazer alguma observação e propor alguma alteração, vai poder ficar à vontade para apresentar. Olha, vamos mexer ali, vamos mexer aqui, vamos acrescentar, vamos tirar, tá? Eu vou pegar uma aqui só para servir de exemplo, tá? Deixa eu pegar aqui, Plano Nacional. Se você estiver assistindo o vídeo aí, enquanto eu não encontro aqui o ponto específico, você pode passar depois, tá? Deixa eu ver se eu estou no eixo certo. Estou no eixo certo. Ó, vamos pegar esse sub-eixo aqui, ó. Dentro do eixo da avaliação e das diretrizes e metas para o Plano Nacional de Educação, a gente tem o que trata da valorização do salário do professor, né? Da valorização do professor, do magistério, né? Que não é só salário também, mas a gente acaba pensando a parte do salário, né? Então, ó, aqui no ponto 19 diz assim, ó, o tema valorização dos profissionais da educação, em particular dos professores, é reiteradamente apresentado há décadas nas diferentes rodas de conversa, nos simpósios e congressos que falam de educação, além de ser também tema de debate na esfera pública em nível do Poder Legislativo e Executivo dos municípios da União. A gente lê o texto e entendeu que ele está bom, não precisa fazer nenhuma substituição, acréscimo, né, ou retirar alguma coisa do texto, a gente vai partir para o próximo. Aí vamos pegar o 20 aqui, ó, né? Todavia, ao se falar em valorização, deve-se destacar que tal conceito, e aí ele vai explicar o conceito de valorização, não se limita a algum pormenor específico. Por exemplo, a questão remuneratória, né, do salário, mas há diversos elementos que compõem um conjunto reconhecido como qualidade, se não plena, no mínimo aceitável dentro dos padrões. Certamente o salário recebido por estes profissionais é um elemento de extrema relevância em face da realidade social e do modelo de economia existente no país, porém não é o único fator de valorização.
Este conjunto se constitui de diversos outros elementos, todos a serem agregados por meio de políticas públicas adequadas, que deverão ser propostas e discutidas no CONAI 2022. Então aqui ele apresenta um conceito, né, do que é a valorização, como ela não se reduz apenas à questão salarial, só que você acha que falta coisa aqui, está faltando. Então a gente vai fazer uma emenda, por exemplo, aditiva. Então vamos pegar aqui, ó. Certamente o salário recebido por estes profissionais é um elemento de extrema relevância em face da realidade, porém, né, não é o único fator de valorização. Vamos imaginar que vocês quisessem alterar, que poderia acrescentar uma emenda aditiva. Devendo se considerar o fator saúde do profissional e qualidade dos recursos materiais disponíveis para este no exercício de sua função. Então, ó, eu acrescentei algo ao texto, né? Devendo se considerar o fator saúde do profissional e qualidade dos recursos materiais disponíveis a essa função. Veja, a gente quer acrescentar esse trecho aqui. A gente vai colocar ali o que a gente quer acrescentar, né? E vai escolher a cor lá, né? Que é aquele azulzinho. Ó, então foi feita uma emenda aditiva. Agora imagine que eu quisesse tirar, né? Vamos supor que eu quero tirar isso aqui, ó. Esse conjunto se constitui de diversos outros elementos, todos a serem agregados por meio de políticas públicas adequadas que deverão ser propostas e discutidas na CONAI 2022. Vamos supor que eu quisesse suprimir aqui, que deverão ser propostas e discutidas na CONAI 2022. Eu posso tirar aqui, ó, políticas públicas adequadas, vou selecionar isso aqui, e aí eu posso deixar em vermelho, né? Eu posso deixar em vermelhinho aqui, que é uma parte que eu quero suprimir do texto, e eu posso acrescentar também esse recurso aqui, ó, do taxado, que agora eu não estou achando, mas eu vou procurar depois para ver como é que coloca o taxado aqui, porque para mim está bloqueado. Depois eu vejo como é que ele desbloqueia. Mas enfim, deu para entender, né, que aqui o que a gente fez foi suprimir um trecho do texto e ao mesmo tempo acrescentar, né, por meio de uma emenda aditiva, um trecho ao texto. É importante a gente olhar os próximos textos, porque às vezes a gente pode fazer uma proposta de acrescentar algo que já estava incluído num outro artigo, né? Então a gente acaba sendo redundante. Por isto, eu vou mandar para vocês esse texto antecipadamente. Hoje é terça-feira, né, dia 19, e a gente vai se reencontrar daqui a 6 dias para fazer essa leitura, para que quem tiver um tempinho dá uma olhada, né? Dá uma olhada por cima, ver se tem alguma coisa que já dá para acrescentar, porque daí na segunda-feira a gente vai ter 2 horas na parte da manhã e 2 horas na parte da tarde para fazer a leitura desse documento de forma coletiva. Quem quiser apresentar proposta de emenda, seja qual for o tipo de emenda, né, novo parágrafo, aditiva, supressiva ou substitutiva, apresente, a gente coloque no texto. Finalizando a leitura, a gente vai fazer uma ata registrando quantas pessoas participaram desse processo, e daí eu vou juntar tudo isso, encaminhar e vou mandar para a Secretaria de Educação. Tá? Então eu estou mandando hoje já para vocês esse documento, para vocês observarem, tá? Todos os documentos necessários, e vão fazendo uma leitura, né? Eu sugiro também, quem puder fazer, já faça a leitura desse documento aqui, ó, que tem 60 e poucas páginas, que é o documento de referência, né, para a organização do CONAI, tá? O CONAI 2022. Que o tema é esse aqui, né? Inclusão, equidade e qualidade. Só vamos considerar o seguinte, gente. Depois, quando esse documento for fechado, é esse documento que vai subsidiar as políticas públicas de educação para os próximos 10 anos, tá? Tanto as metas, né, a serem cumpridas, tá? Quanto as referências que a gente vai ter para a formação de políticas públicas vão vir daqui. Então, é importante que todos procurem estar atentos e se envolvam, né, nesse processo, porque é o momento em que a gente pode expor um pouquinho da nossa opinião e quais são as nossas intenções e desejos para a educação, tá? Então eu finalizo por aqui para não ficar muito extenso.